estar servindo. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 5. Josué, capítulo 1, verso 5. Os primeiros 4 versos desse livro é Deus falando com Josué, animando Josué, trazendo direção para que ele conduza o povo a entrar na terra que Deus havia prometido. E a partir do verso 5, então, o Senhor diz, Josué, capítulo 1, verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E ainda o verso 9: não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Pai, em nome de Jesus, como é bom estar diante do Senhor, celebrando a tua presença, celebrando a morte de teu filho e te rendendo graças, porque ela é a nossa redenção. Agora o que te pedimos é que o Senhor continue manifestando o teu propósito para esse ajuntamento através da tua palavra, que eu possa alcançar o objetivo de ser apenas um canal, um meio, um instrumento, para que o teu amor se manifeste, para que o teu propósito seja conhecido, que haja paz e liberdade nesse ambiente, para o teu Espírito atuar. Se alguém entrou aqui ansioso, perturbado, com dores, eu repreendo em nome de Jesus. E seja esse um tempo em que o Senhor tenha totalmente o nosso coração, a nossa mente voltada a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Estamos vivendo o chamado de Deus para avançar, para esse tempo de sair do comodismo, de conquistar aquilo que está à nossa frente. E quando ouvimos sobre avançar, ou quando pensamos em conquistar novos patamares, seja na saúde, seja nas finanças, seja na vida espiritual, na vida educacional, eu creio que como eu, você fica empolgado. Pensar em ter mais fé, em ter uma intimidade maior com Deus, em ter um emprego melhor, ou ver a empresa crescendo, avançando, concluir os estudos, tendo mais saúde. Uau, que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar por todas essas bênçãos. Agora, o que não podemos esquecer é que para avançar, vai afinando seus ouvidos, é preciso abrir mão de onde se está agora. E você pode até não estar numa boa condição no momento, seja qual for a área que eu compartilhei aqui, mas de alguma forma você tornou esse lugar onde está confortável. Você conhece alguém, nunca é a gente sempre conhece alguém, né? De que mesmo tendo uma dor às vezes na perna ou no pé, ele ajeita um jeitinho de mancar, de tal maneira que dói menos. Vai procurar um médico, vai fazer alguma coisa. Não, eu já me acostumei. E muitas vezes é assim com a vida também. A gente se acostuma, cria a conhecida zona de conforto. E quando a ordem do Senhor vem, de que é preciso avançar, é preciso também abandonar este conhecido, para conquistar pela fé o melhor que Deus está apontando a direção para nós. É preciso abrir mão do velho, para que o Senhor gere o novo. Você conhece, mas eu acho que é uma boa forma de a gente começar esse tempo. Gênesis 12, os versos 1, 2 e 3. Deus chama Abraão e ordena a ele dizendo: saia da sua terra,
saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessas tremendas há nesses versos. Farei de você um grande povo, tornarei o seu nome famoso, eu vou o abençoar, você será uma bênção. Através de você, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora, você percebeu como começa esse texto? Começa com um chamado a avançar. Saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, aqueles que no momento da dificuldade a gente corre, pede uma ajuda daqui, outra dali, a gente sabe quem mora aqui, sabe, conhece tudo. Saia da casa do seu pai e vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Por isso eu diria a você que avançar é abrir mão do que temos para caminhar por aquilo que o Senhor nos mostrará, por aquilo que o Senhor está nos mostrando. Avançar é deixar para trás algumas coisas que a gente já conquistou e ter a coragem de avançar. Final da celebração dessa manhã eu conversava com um irmão, você diria que ele está numa situação muito boa, só que ele está levando muito a sério as palavras liberadas aqui nesses dias, desde o Profetizando 2018, e de repente ele começa dizendo, porque eu já falei para a esposa, eu estou querendo trocar aquele apartamento num terreno para construir 2 conjugados, e deu vontade de dizer assim, ela vai querer matar ele, acabaram de mobiliar por agora, saia. Eu também estive pensando, se eu ficar esperando para a empresa mandar eu embora, para eu tentar alguma coisa, todo o conhecimento que eu adquiri, tudo que eu estou construindo nesse sentido de conhecimento do meu campo, pode ser que quando aconteça é tarde demais. Uau, o cara está querendo vazar realmente de um lugar seguro, estável. Nada vai acontecer na nossa zona de conforto. Ele está no extremo, é uma pessoa bem arrojada, com toda certeza, mas em algum aspecto, eu e você, precisamos entender de que o Senhor está nos chacoalhando, está nos movimentando, para que a gente tenha coragem de soltar algumas amarras, de abrir mão do ninho, de os lugares confortáveis, seja onde for, e ter coragem de avançar para cumprir o propósito de Deus. O texto que lemos, depois de indicar a necessidade de avançar, Deus faz promessas a Josué. O Senhor garante a ele, e com certeza a você também, de que nunca estaremos sozinhos, nem lutaremos sem o apoio do Senhor. Deus está conosco, e Deus promete a Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A minha sugestão é que você imprima esse versículo e personalize, porque enquanto é Bíblia parece algo distante, um livro de sabedoria, um escrito antigo, mas quando eu trago para mim, quando eu escrevo meu nome nele, quando eu tomo posse, isso faz muito mais sentido. A minha sugestão é que você personalize algo parecido com isso. Ninguém conseguirá me resistir todos os dias da minha vida. Assim como o Senhor esteve com Moisés, estará comigo. Ele nunca me deixará, Ele nunca me abandonará. Já pensou um quadro bonito desse na sua casa, num lugar visível, diante dos seus olhos? Para que em todos os momentos você tenha essa convicção, essa consciência, o Senhor está com você, o Senhor o sustenta, a promessa é que Ele nunca vai deixar você, a promessa é que Ele nunca vai abandonar você, ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pelo simples fato de que o Senhor estará com você. E se Deus está conosco, não há o que temer, amém? O salmista diz, com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor, sozinho eu sou a maioria. Esta força que vem do Senhor, não há perigo, não há dificuldades,
não há homens maus, não há demônios, não há nada capaz, não há ninguém capaz de impedir você de avançar. Você foi chamado e capacitado por Deus para avançar, e a razão para isso é simples: ninguém pode impedir a sua marcha, porque o Senhor nunca o deixará e nunca o abandonará. Isso não foi para Moisés. O escritor dos Hebreus colocou isso de uma forma muito clara também. Ele diz: o mesmo Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que promessa poderosa para começar o ano. A convicção de que o Senhor está conosco, Ele é Deus Emanuel. Mateus 28 termina o Senhor declarando aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco em todos os momentos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a mão do Senhor nos sustenta, aleluia. Quem sabe você fica empolgado um pouquinho e diga: glória a Deus, vamos lá, pastor, termina esse sermão logo, que eu quero avançar, eu quero conquistar, esse ano vai ser tremendo, glória a Deus. Calma, vamos ler o contrato inteiro? Não dá para dizer que tem as letrinhas miúdas, porque Deus não faz isso, né? Escreve claro, em alto e bom som. Mas a certeza é que a parte do Senhor é 100% segura. A Bíblia diz que nele não há sombra de dúvidas, nem há variação. De que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E continuando a olhar para esse texto de promessas e de bênçãos, nós começamos a ver qual é a minha parte, qual é a sua parte. E primeiro, quero falar 5 atitudes suas para esse novo ano, para avançar. Não dê desculpas. Pare de dizer que não dá para fazer, que você não consegue fazer, que não vai dar tempo, que não tem recursos, que é muito grande, que você não foi chamado para isso, que não vai dar certo para fazer isso. Ei, o meu foco, é lógico, é que você abra a sua casa para o PG, que você seja um líder de pequeno grupo, mas essa mensagem se aplica à sua vida financeira, profissional, relacional, estudantil. Toda a sua vida, em qualquer área da sua vida, não dê desculpas. Quando somos desafiados, chamados para algo maior, a tendência da maioria é se inferiorizar, é se desqualificar, é dizer que não é capaz. A Bíblia mostra isso. Deus fala com Moisés: Moisés, preciso de você, um projeto extraordinário, começa. Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Jeremias, eu sou contigo, vai lá, eu te escolhi do ventre da tua mãe. Senhor, eu não passo de uma criança. Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor fosse com a gente não estava numa pior dessa. Além do mais, eu sou o menor, da minha tribo é menor, a minha família é menor, eu sou o menor. Para todos esses casos, eu não vou entrar em detalhes, levaram uma na orelha. Deus chamou você entende essa linguagem, né? Espeixerês, na chincha. Porque não tem como continuar dando desculpas, por mais que seja uma reação ao novo, ao diferente. Se você continuar dando desculpas, os resultados não virão. Alguém já disse: quem dá desculpa não dá resultado. Se você focar a sua mente e ficar construindo desculpas para justificar a sua inércia, o seu estar parado, o seu não avançar, com certeza não vai ter forças para avançar. E a ordem do Senhor é: seja forte. Agora o que me chama a atenção, sabe o que é? Se você pesquisar Deuteronômio 31, e se você olhar para todo o capítulo 1 de Josué, por 6 vezes foi necessário dizer ao guerreiro Josué: seja forte, seja forte. Aqui um chamado de Deus para que ele expressasse a sua força. E o que eu percebo é de que a gente não tem algo para dar se ele já não estiver em nós. Se Deus está dizendo para Josué ser forte, se Moisés disse para Josué ser forte, se o povo disse para Josué ser forte, é porque eles viram Deus forjar, eles viram Deus trabalhar a força de Josué durante todo o período que ele esteve ao lado de Moisés. Deus havia preparado um treinamento necessário para que Josué estivesse pronto para a missão que Deus tinha para ele.
E além do mais, o poder de Deus, a força do Senhor estavam junto dele. Se o Senhor estava com ele, a força do Senhor estava com ele. É preciso que você creia nisso, é preciso que você viva com isso. Se o Senhor está com você, a força do Senhor está com você. E Deus insiste com Josué: seja forte, seja forte, seja forte. O Senhor quer ativar a fé desse homem, com certeza ativar a sua fé também. John Blachard disse: a fé é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus. É assim com você. Além de todas as experiências que você teve, a sua história veio preparando você para viver algo inédito. Mas além de tudo isso, a sua fé foi exercitada ao longo da sua vida, os músculos da sua fé foram treinados. Você foi provado em situações difíceis, e enquanto achou que estava apenas sobrevivendo, Deus estava fortalecendo você para que você viva e avance e seja um instrumento de bênção para essa geração. Seja forte. Você está pronto. O Senhor está com você. Por isso não dê desculpas. Você está pronto. O Senhor está com você. Seja forte. Quando eu digo que está pronto, se não é totalmente pronto, é pronto para dar o próximo passo, pronto para exercitar um pouco mais intensamente os músculos da fé, pronto para avançar, pronto para realmente se abrir para o que Deus está desenhando e trazendo para esse tempo. E por isso você tem que parar de dar desculpas. Quer ver? Por que você não volta a estudar? Não tem tempo. Está caro. Deixa os filhos crescer. Por que você não faz atividade física? Já chega cansado. Por que você não se envolve com algum ministério na igreja? A vida já é muito agitada. Final de semana eu quero ter tranquilidade. São desculpas em cima de desculpas. E o chamado de Deus é para uma autorresponsabilidade de tudo aquilo que Deus está te chamando para fazer e avançar. Você está pronto para fazer isso, por isso seja forte. Mas vamos avançar um pouco mais. Além de ser forte, ou seja, não dar desculpas, acreditar na força de Deus que está em você, não seja guiado pelo medo. O medo paralisa, o medo trava, o medo impede de avançar, o medo distorce a visão real do que está acontecendo. História de amigos da gente não falta, de que alguém ouviu um barulho e ficou travado, de que viu um vulto, uma sombra, e onde estava ficou passado. Se você está sendo guiado pelo medo, o risco é você não ir a lugar nenhum. O medo grita o tempo todo na sua mente: não tente de novo, você vai se machucar, não dê o próximo passo, é muito perigoso, não é uma boa hora para começar um novo negócio, ainda há uma instabilidade na economia. Não crie contas novas, não volte a estudar, não faça investimentos, é muito perigoso. O medo vai travar você, e ninguém guiado pelo medo pode glorificar a Deus. A Bíblia nunca exaltou o medo, pelo contrário, ele sempre confronta o medo. O medo limita os seus sonhos, o medo diminui a visão de Deus, do poder de Deus, o medo diminui você. A ordem do Senhor a Josué, e com certeza a você, é: seja forte e muito corajoso. Aqui eu usei o verso 7, porque o Senhor acrescentou um muito aqui ainda. No verso 6, Deuteronômio 31, por diversos momentos Deus está dizendo: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas aqui o Senhor ainda põe um pouco mais de carga, dizendo: seja forte e muito corajoso. Você precisa de coragem para se mover, coragem para avançar, coragem para começar. A vitória é garantida, o Senhor está com você, a força que você precisa já foi desenvolvida. Mas mesmo assim é preciso coragem.
Perguntinha provocativa para você: em que área você está precisando de coragem para começar algo, para avançar? Em que área você está precisando de coragem? Você sabia, coragem não é a ausência do medo ou de medo, mas o domínio sobre ele. Domínio sobre o medo. Com certeza esse senhor ali está com muito medo de estar ao lado de uma sorridente aprendiz de direção, mas mesmo assim ele teve coragem para dominar o seu medo e ficar ali e avançar. Coragem não é ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Coragem não quer dizer que eu não estou temeroso, mas vou avançar apesar de ver o medo tão perto de mim. Coragem é, diante de situações difíceis, preferir acreditar nas promessas de Deus e agir. E se você não tem promessas de Deus sobre a sua vida, é porque você não está lendo a sua Bíblia. Porque alguns falam em 8.000 promessas e daqui a pouco chega-se alguns a afirmar que há mais de 30.000 promessas na Bíblia. E se você começar a ler a Bíblia, há um determinado momento em que aquelas palavras ali, aquelas letras ganham uma vida tão grande, você diz: escrever isso aqui para mim. Alguém pode até querer pegar emprestado, mas diz respeito a mim. Avance apesar do medo. E quer saber? Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, medo, temor, dependendo da versão da sua Bíblia, mas o Espírito de Deus derramado sobre nós é de poder, de amor e de equilíbrio. E aqui é interessante porque a gente precisa abrir um pouco a esfera espiritual para chegar à conclusão de que o medo é um espírito. E ele não procede de Deus. Não estou falando daquele cuidado que o corpo humano tem, aquele sistema de defesa. A gente viu lá no Metanoia, a amígdala, né? Que trabalha nesse sentido. Mas aquele medo paralisante, aquele medo de algo que vai acontecer, não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas o Espírito de Deus derramado sobre nós é um Espírito que chama a ação, que nos abre a viver o sobrenatural de Deus, através do manifestar do seu poder sobre as nossas vidas. Seja forte, muito corajoso, e decida viver pela palavra de Deus. Nos tempos que vivemos, os tempos são de quê? De verdades relativas. Aquilo que é verdade para você pode ser que não seja verdade para mim. A todos há a dizer de que não existe mais verdades absolutas, quando a palavra de Deus traz a si a responsabilidade de ser a verdade, quando o próprio Jesus disse que Ele era a verdade. Nós vivemos tempos que cada um quer interpretar a Bíblia da sua maneira. E por isso se faz urgente um retorno às Escrituras. A Bíblia Sagrada não é um livro de sugestões, é um manual de conduta. A palavra de Deus traz os seus mandamentos e não são algo opcional. A maioria deles, ou a sua quase totalidade, são condicionais. Se eu obedecer, eu terei a bênção do Senhor. Se eu não obedecer, eu terei o seu juízo. A Josué, Deus foi claro, é Deus falando com ele, dizendo: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Decida obedecer a palavra de Deus, decida avançar em obediência às Sagradas Escrituras. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Está chamando a atenção, dizendo: você precisa atenção, você precisa empreender força, você precisa dar o seu máximo. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Tem gente quebrando a cara porque quer viver as promessas de Deus, mas do seu jeito, com as suas regras, não vai dar certo. É preciso de força, é preciso de muita coragem para se levantar e agir, mas tudo isso precisa ser feito dentro do padrão divino. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
A fé cristã exige um radicalismo no pleno sentido da palavra. Ou você vive a palavra de Deus, ou só se diz cristão e está sendo enganado. Ou você é frio, ou você é quente, porque se você for morno, a Bíblia diz que o próprio Deus há de vomitar os mornos. Você tem que fazer uma escolha, não dá para viver numa dualidade, não dá para ir na balada, uma festinha no sábado à noite e vir para o domingo celebrar e levantar a mão aqui como se nada estivesse acontecendo. Você precisa avançar na sua decisão. Não dá para durante a semana inteira usar um vocabulário sujo, profano, por vezes até mentiroso, e no domingo quase como se trocasse de língua, colocasse a língua de ver Deus, né, de ir na igreja. A paz, irmão, aleluia. Você precisa avançar. Não dá para andar sensualizando a semana inteira, estar nas redes sociais de qualquer maneira. Chega domingo, bota a roupinha de ver Deus, aleluia. Não dá. Não dá para não ser coerente, correto nos negócios, no trato com os clientes, com os funcionários. Não dá para agir na base da injustiça. E daí vir para o domingo e trazer o dízimo, a oferta e querer a bênção de Deus. Não vai funcionar. Seja guiado pela palavra de Deus. Avance, dê um passo a mais. Renda-se ao Senhor. Seja crente de verdade. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É um chamado à santidade. Ninguém consegue avançar sem santidade. Ninguém tem acesso a Deus sem uma vida separada do pecado. Se você entrar por esse caminho de uma vida totalmente dedicada a Deus, não importa o dia, o horário, o local, a companhia, você com certeza desfrutará as bênçãos de Deus. O texto aqui atrás de mim está dizendo para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não importa o lugar, o que importa é quem você está seguindo. Se você estiver seguindo Jesus, as bênçãos do Senhor estarão seguindo você. Amém? Há mais um chamado para você avançar. Tenha a palavra de Deus na ponta da língua, nos lábios. Conheça a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Use a sua sabedoria no dia a dia. Há um preconceito muito grande contra a Bíblia. Então você não precisa dizer, porque está escrito lá em Mateus, não, se você fizer isso, você vai encontrar resistência. Mas use a palavra de Deus para toda a sua vida. Ela é uma fonte de sabedoria inesgotável. É a palavra de Deus que tem promessas poderosas, é a palavra de Deus que tem palavras consoladoras, de ânimo, de encorajamento, é a palavra de Deus que tem os mandamentos a serem seguidos. Decore a palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias, ouça a palavra de Deus. Você precisa ter todo o seu vocabulário baseado na palavra de Deus, e não estou dizendo para usar aquele português antigo, das antigas traduções da Bíblia, varão, varoa, não é isso não, mas a base da sua filosofia seja a palavra de Deus. É interessante, um áudio de Max Gehring, eu creio que você conhece ele, fez um programa no Fantástico já por 2 temporadas, do Chefe Disfarçado, tem uns áudios na CBN, e ele fala algo poderoso nesse sentido. Ele começa contando uma história, dizendo que existem alguns sábios gurus por aí que dão respostas criativas há muitas questões sobre o mercado de trabalho. Ele é um consultor de carreira, e daí aqui ele diz, eu vou compartilhar com vocês um resumo da entrevista de um deles, de um grande guru, chamado Randolph Brennan. E a primeira pergunta que fizeram para ele é, o profissional do futuro será individualista? A resposta foi, ao contrário, o azar será de quem ficar sozinho, porque se cair não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Uma outra pergunta, que conselho o senhor dá aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho?
A resposta: é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiados pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados em uma fogueira. E uma última pergunta: o que exatamente é sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Que rolo que o senhor fez agora, pastor? Eu explico. E o Max Gehring também explica. Ele diz: belas e sábias respostas. Queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram tiradas de um livro escrito há 2.300 anos, o Eclesiastes, do Velho Testamento. Mas se dissesse isso logo no começo, muitas pessoas talvez não tivessem interesse de continuar ouvindo. Tem a palavra de Deus na ponta da língua. Você tinha dúvida que ela poderia lhe servir? Eu acho que eu derrubei essa dúvida agora, ou não? Prateleira de cima. Eu não achei, mas quando estava preparando essa reflexão, ele tem um livro com 365 dicas ou respostas a perguntas que ele encontrou, todas elas baseadas na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é atual, traga para os seus lábios. O diabo não tem medo de Bíblias empoeiradas. O diabo tem medo quando a Bíblia é aplicada na sua vida. O diabo não tem medo de Bíblia aberta no aparador da sala, de página do Salmo 91 amarelo. Desculpa se a sua está assim, coitado do Salmo 91. Troca a página, põe no 23 para dar uma desparecida, né? Mas quando a palavra de Deus é falada, é aplicada, é vivida, isso transforma. A ordem do Senhor a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Fale como estilo de vida, fale como influência para você. A sua mente é guiada por aquilo que você fala. Por isso, libere a palavra de Deus na sua vida. As pessoas à sua volta são destruídas ou levantadas, edificadas, abençoadas pelas suas palavras. Fale isso. Fale as palavras da Bíblia, não apenas de vez em quando, mas a ordem é: não deixe de falar as palavras do livro dessa lei. Josué só tinha 5 livros, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós temos 66 livros, olha a riqueza que nós temos. Pastor, será que não era só para aqueles 5? Vamos lá. 2 Timóteo 3,16 e 17, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda a escritura. Toda a escritura. Fale a palavra de Deus, avance. Ela prepara você para toda boa obra. Mas agora eu vou para o último ponto, estou me preparando para concluir. Não apenas fale, medite na palavra de Deus, tenha ela também no seu coração, na sua mente. E o último tópico é: reflita constantemente na palavra de Deus. Reflita, pense nela e se pergunte: onde que eu preciso melhorar, onde ela se aplica a mim, qual é a minha parte a fazer, o que precisa ser corrigido na minha vida para que eu possa viver em obediência à palavra de Deus, quais ações eu preciso fazer para alcançar as promessas de Deus. Refletir é olhar para a palavra de Deus como um espelho, em que você vê refletido a imagem do Filho de Deus, que devemos imitar, e também vê o seu rosto, e consegue perceber o quanto eu e você precisamos melhorar, o quanto precisamos avançar. Reflita. A ordem de Deus a Josué primeiro foi: não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar quando? Domingo, lá na hora do culto. Se o sermão estiver chato, a gente lê um pouco de Bíblia, fica pensando.
dia e noite. Pessoal que está com mais de 30, como eu, não menti, às vezes tem resiliência, tem dificuldade, não resiliência, tem resistência com o digital. Mas se você quebrar isso, até porque daqui a pouco vai ter menos livros à disposição, instalar no seu celular o aplicativo da Bíblia. Minha leitura foi potencializada depois que eu ando com o aplicativo da Bíblia no celular. O que a gente usa, que é gratuito, não tem propaganda, é YouVersion, a sua versão, gratuito, você acha ele, baixa, tem programa da Bíblia, tem, acho que é 9 versões só em português. Eu dei um monte de Bíblia para o desafio jovem que eu tinha, tem algumas ainda, mas a maioria delas foram embora, porque está ali. Mas é menos santo, pastor. Se você quer voltar às origens, vai buscar o papiro, vai buscar o pergaminho, andando com o rolo daquele, você não vai nem dar conta de carregar, né? E não vai achar para comprar também. Então a questão são os tempos. Mas se você estiver mais perto, a condição de meditar dia e noite, esse aplicativo, você define a hora que vai mandar para você o versículo do dia. Pensa acordar e antes de rede social, antes de barulho do mundo, você ir à palavra de Deus e ser inspirado pelo Altíssimo a viver os sonhos que Deus tem sonhado para você. Medite neste livro dia e noite. Se você realmente quer avançar, não importa a área da sua vida, encharque a sua mente com a palavra de Deus. Ei, acorda aí. Você é um ser espiritual e eterno, vivendo temporariamente na terra, mas os valores que guiam a sua vida são celestiais. Você é guiado pela palavra de Deus, a constituição do seu país, a lei áurea da sua pátria é a palavra de Deus. Conheça, leia. Não apenas, já li uma vez a Bíblia. Não, leia uma vez por ano. É possível ler a Bíblia em 90 dias. Eu estou num plano maravilhoso para ler o Novo Testamento em 40 dias. Não é nenhum absurdo, é facinho. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Não importa o que você faça, você é um ser completo, espiritual, e tudo o que você faz precisa ser para a glória de Deus. Por isso você precisa ser guiado pela palavra de Deus, você precisa falar a palavra de Deus, e você precisa meditar a palavra de Deus, ou na palavra de Deus, porque você tem uma decisão a fazer. Ou você vive sem Deus, longe de Deus, ou você vive para a glória de Deus, pela palavra de Deus. Porque o chamado que eu e você temos a cumprir é: ei, obedeça ou cumpra fielmente tudo o que está escrito no livro sagrado. Não parcialmente, não quando dá vontade, não o que me agrada, mas eu preciso lembrar da ordem de Deus e meditar dia e noite e obedecer totalmente. Tenho certeza que o seu corpo vai agir diferente quando a sua mente estiver encharcada com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver dominando a sua mente, seu corpo será guiado por ela, pelas verdades do céu, pelas verdades celestes. Avance, tenha sucesso naquilo que você foi criado para fazer, naquilo que Deus te gerou para fazer. Fale e medite sem cessar na palavra de Deus. E é interessante esse final aqui, ó. Ele começa, a gente, só vendo tudo que a gente já ouviu aqui. Seja forte, seja corajoso, fale a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, e daí preste atenção nessas duas palavras: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Forte. Só então, é agora. Depois da palavra de Deus estar nos meus lábios, depois da palavra de Deus estar na minha mente, depois da palavra de Deus estar no meu coração, quando eu me decido e me dedico a estudar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a refletir na palavra de Deus, é que eu começo agora
a destravar as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Há uma frase para nós terminar aqui, de Moody, que diz: nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Pastor, eu não prego, para que eu vou estudar a Bíblia? Para continuar caminhando por ela, para continuar sendo guiado por ela. Estudar a Bíblia é ler com carinho, é tomar aquilo para a sua vida, é deter tempo diante da palavra de Deus. O verso 9 vai nos chamar a algo muito interessante, porque ele afirma que Deus está fazendo a parte dele, faça a sua. O Senhor conclui esse chamado, esse envio de Josué dizendo: não foi eu que ordenei a você, seja forte, seja corajoso. 2019 está diante de você, os desafios serão grandes, o que eu estou chamando e projetando para você fazer é algo grandioso, por isso, não se apavore. Isso pode dar até um pouco de medo, mas Deus diz: ei, estou aqui, vai, estou aqui, avança, estou aqui, vai. O Pai está aqui, aleluia. Eu creio que quem tem filho entende bem isso. Criança com muito medo, mas com muita vontade de ir, e olha para trás, e o pai com aquele sorrisão e diz: vai. Não se apavore. E aqui ainda um toque do pai dizendo: nem ouse em desanimar. Não pense em voltar para trás. Parar não está no contrato, não é opcional não. Não desanime. Está difícil. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Se você perseverar, você vai vencer em nome de Jesus. Se você continuar avançando, a vitória vai vir em nome de Jesus. Não desanime. E por que eu não vou desanimar? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, guiado pela palavra de Deus. Eu não sei o que o Senhor está te chamando para avançar. Eu sei que você hoje tem uma mão cheia do que é a sua parte e a convicção poderosa de que o Senhor está com você. Seja forte, tenha muita coragem, ande guiado pela palavra de Deus, fale a palavra de Deus. E o que mais? Esqueci. Não esqueci não, quero ver se você está ligado. O pregar novo. E medite na palavra de Deus. Seja forte, coragem, guiado pela palavra de Deus, fale a palavra de Deus e reflita na palavra de Deus. É tempo de avançar. O Senhor está com você. O Senhor sustenta a sua vida. O Senhor mantém você de pé. É quando você dá muito fruto, é quando você é promovido na empresa, é quando você tem o seu trabalho elogiado, é quando alguém fala da sua família, que a Bíblia diz de que a luz de vocês está brilhando, Mateus 5,16. As pessoas veem as boas obras de vocês e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Deus não é glorificado pelo um trabalho medíocre, por uma família complicada, por alguém que está com situações de dificuldades financeiras. Não, Deus não é glorificado por isso. Deus é glorificado quando você decide avançar, quando você decide ousar e lançar um produto que não tem no mercado ainda, quando você decide criar os seus filhos de tal forma, com tanto carinho, com tanto empenho, com tanta dedicação, com tanto amor, que as pessoas olham assim: meu Deus, olha o cuidado dessa mulher para com seus filhos. Você viu quando você entrou na casa dela, as plantas, como o alumínio estava brilhando, você viu a limpeza que estava na pia. São essas coisas que glorificam o nosso Pai que está nos céus. Não tenha medo de avançar, o Senhor é contigo. O Senhor sempre tem que nos chamar para algo maior.
queria incentivar, empolgar você mesmo, não importa a sua idade, é sonhar com algo maior do que você está vivendo agora. Nem todos vão empreender, largar o emprego, abrir uma empresa, não, nem todos. Você pode ser alguém extraordinário lá na empresa que você trabalha, mas fazer de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Nem todos estão no mercado de trabalho, ok, mas é aquilo que eu falei, o quintal da sua casa, a sua louça, os seus filhos, o seu marido, pode estar de tal maneira que o nome do Senhor Jesus é glorificado por isso. Deus pode estar chamando você para algo maior, para viver algo extraordinário. E quando fala algo extraordinário, alguém pensa numa grande empresa, num grande produto. A Bíblia fala de uma mulher muito extraordinária, e ela tinha um equipamento fantástico, ela fazia algo, olha, mirabolante, tudo com uma agulha. Já citaram aí, o pessoal aqui fica dando colinha. Dorcas. O dia que essa mulher morreu, a Bíblia diz que as viúvas, as senhoras idosas, se aproximavam de Pedro e diziam: olha o vestido que ela me fez, essa mulher não pode morrer ainda, dá o teu jeito, Pedro. Você andava com Jesus, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, o Lázaro, tu sabe como é que ele faz? Ele disse que você faria obras maiores que a dele. Dá um jeito, essa mulher precisa voltar, porque essa mulher tem avançado todos os dias com uma agulha. Sabe qual é o lindo do Evangelho do Reino? Eu prego de uma forma genérica, o Espírito Santo ministra o teu coração de uma forma personalizada. Para alguns de vocês, enquanto eu estou concluindo e orando por você, você sabe exatamente o próximo passo a dar, porque Deus está te provocando. Eu diria mais, você não sabe o segundo passo a dar, mas o primeiro você já sabe. Se você se mover em fé nesse primeiro, Deus fará com que o milagre aconteça e trará luz ao teu entendimento. É o que Deus disse a Abraão: você precisa sair, Abraão, as minhas bênçãos vão te acompanhar. Aonde é, Senhor? Como é que é a terra? Qual é o estudo geológico da terra? O que tem lá? Eu preciso ter uma ideia. Qual é o tamanho da terra que o Senhor vai me dar? Abraão, você só não pode continuar onde você está. Você precisa avançar. Todos os milagres e todo o caminho eu vou te mostrando enquanto você anda comigo. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Hoje nós vimos sobre avançar pela palavra. É possível que a gente volte logo e converse sobre avançar pela fé, avançar pela oração, avançar no trabalho, nas obras, né? Mas hoje é sobre a palavra de Deus. Seja forte, seja corajoso, seja guiado pela palavra, fale a palavra, medite na palavra, e o Senhor continuará com você, te abençoando. Quero orar por você. Você que já sabe qual o passo que precisa dar. Não vou chamar aqui na frente não, fica aí onde você está, tranquilo. Mas a minha expectativa é que você saia desse lugar com uma decisão, para de fato ter valido a pena o nosso tempo juntos, para depois do carnaval você tomar uma atitude. Pode ser amanhã. Se a sua atitude é questão de saúde, amanhã às 6h30 nós estamos na pista, 18h30, né? Estamos na pista de atletismo, já é uma boa para começar a se mexer. É o nosso personal, Pedro Rei Júnior e Felipe Nazário, nossos personagens. Não dá para deixar para depois, a atitude é agora, né? Pastor, eu não sei o que eu preciso avançar ainda. É possível que você esteja nessa condição, está tão acostumado na zona de conforto. Levante-se de onde você está, no sentido existencial, e faça uma oração que eu fiz, quem sabe há uns 15 anos atrás. Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha mão, a partir de hoje, eu vou fazer. O desafio foi que naquela mesma noite, o meu pastor,
me chamou e disse: eu preciso que você seja o segundo líder do nosso grupo de jovens. Esse é o risco que você corre, mas pelo menos isso, se você não sabe para onde avançar, é fazer uma oração dizendo: seja na área que for, que o Senhor está me chamando para avançar, eu estou pronto, eu vou ouvir a tua voz. E fuja de mim no final da celebração depois. Pai, em nome de Jesus, entendemos que não é apenas um slogan para 2019, uma frase para estar estampado na camiseta, um desenho para estar ao lado aqui do altar, mas é um chamado do Senhor para as nossas vidas. Queremos, ao chegar ao final deste ano, estar celebrando todos os avanços que o Senhor nos levou a conquistar. Senhor, eu não sei a área específica de cada um dos teus filhos, mas me alegrarei muito em ouvir os testemunhos, porque eles testificam que a tua palavra é a verdade, de ver eles avançando em todas as áreas da sua vida. Que teu Espírito sopre sobre eles a inspiração divina que precisa, a força que essa palavra precisa ganhar nos seus corações, neste final de tarde do primeiro domingo de 2019, para que saiam daqui com uma firme decisão de te honrar e glorificar o teu nome, com o conjunto de dons e talentos que o Senhor tem dado para cada um aqui nessa noite. Obrigado por estar pregando para pessoas tão especiais, tão capacitadas, tão abençoadas com dons e talentos, como tenho o privilégio de fazer neste dia. Ah, Deus, que haja realmente esse movimento das águas do Senhor, este chamado do Senhor para avançar, para viver algo sobrenatural. Deus, que não seja simplesmente um movimento como a cadeira de balanço, sempre em movimento, mas sem avançar. O teu chamado é de avançar, é de dar um próximo passo, é de realmente ir aonde ainda não foi, com a convicção de que o Senhor está com a tua mão, derramando a tua bênção e dizendo: pode seguir. Sou eu que estou abençoando vocês. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que pela fé tomam essa atitude.